All right, I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just, it's gonna haunt me the rest of my life. What? I want to keep talking to you. I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of connection, right? Yeah, me too. Yeah, right. Well, great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. What? Come on, it'll be fun. Come on. What would we do? I don't know. All I know is I have to catch an Austrian Airlines flight tomorrow morning at 9:30, and I don't really have enough money for a hotel, so I was just gonna walk around, and it'd be a lot more fun if you came with me. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você esteja assistindo esse podcast. Nós somos o 4x4. Eu sou a Giovana, eu tô aqui com a Carla, o Léo e a Thaís. Oi, gente. Oi. E hoje nós vamos falar sobre a maior trilogia que já pisou no planeta Terra. Isso mesmo, a trilogia do Antes. Não riam, porque Eu me é segurei pra verdade. falar Senhor dos Anéis pra não estressar a Giovana agora. Pra tu ter noção, Senhor dos Anéis, ele tanto não é a maior trilogia que o livro tá sendo usado de suporte no meu telefone nesse momento. Então é pra tu ver como ele não tá nem nessa disputa. Eu vou começar falando um pouco de a sinopse do primeiro filme. O primeiro filme é basicamente sobre o Jesse e a Celine, que são duas pessoas que se conhecem em uma viagem de trem. E quando chega em Viena, quando o trem para em Viena, ele pede para que ela desça e passe a noite com ele. E depois cada um vai seguir seu rumo. E o filme é basicamente sobre isso, sobre esse tempo que eles passam juntos em Viena, que são algumas horas, uma noite. E sobre as conversas, sobre a vida que eles vão tendo ao longo desse período. Eu quero a opinião de vocês primeiro, porque todo mundo sabe a minha opinião sobre, e todo mundo sabe que, pra mim, é um dos maiores filmes que já existiu. Bom, tenho que começar falando que é o meu filme menos favorito da trilogia. Ele é muito bom, mas é o meu menos favorito, assim. Cara, eu e o Leonardo, a gente sempre vai pra porrada em todos os podcasts, não é possível, bicho. Eu gosto muito dele. Eu acho que a coisa que eu mais gostei dele são duas coisas, é o começo e o final. Acho que no começo, uma cena muito interessante, que é quando o Jess vai falar das fitas, da ideia de reality show que ele teve, que é gravar uma cidade, uma pessoa 24 horas por dia. Eu acho que isso conversa muito com o filme, porque o filme é um período ali longo, e o filme não tem uma grande ação, né? O filme é sobre eles dois conversando. Eu acho que isso é muito o que o Jess estava querendo encapsular nessa ideia que ele teve, assim, de tipo, pessoas conversando, e a vida é isso, a vida é feita desses momentos. A vida não é feita de grandes coisas, grandes atitudes, é feita de pequenas conversas como as que ele tem. E eu gostei muito disso no filme. É o meu tipo de filme, a Giovana sabe, ela sempre falou isso pra mim, Léo, tu vai gostar dessa trilogia, eu sempre enrolando. E além disso, eu gostei muito também das conversas do filme, né? Apesar de ser o meu momento favorito, porque ele tem muitas frases românticas e isso quebra um pouco pra minha experiência, não sei explicar como, porque tem muita coisa ali que eu fiquei, nossa, isso foi feito pra ficar na internet. Não desmerecendo no filme, por favor. Isso foi feito pra ser da gente Instagram, tipo assim, mas isso não é, como eu digo, não é pra te valorizar. Mas o que eu gostei mais nas conversas deles é a sutileza que eles têm em querer impressionar o outro, né, porque é o primeiro encontro, e ao mesmo tempo, eles querem ser muito sinceros, eles estão sendo muito sinceros. Tem uma cena que eu fiquei marcado, que estão na igreja, e o Jesse fala sobre a história do mendigo, que eles negaram dinheiro, R$100 pro mendigo. Gente, essa parte ela é muito... Eu tava pensando nisso hoje, né, assistindo. Essa parte é uma parte que toda vez me toca muito, muito mesmo, sabe? Porque é uma coisa muito crua. Sim, muito sincero. Muito, e tipo, ele tá dentro de uma igreja e ele fala daquilo de uma forma muito... Uma coisa que só jovem consegue. Nossa, demais. Boas. Exatamente. É. Eu vou falar o que primeiro eu falei, assim que eu terminei de assistir o terceiro filme, foi que eu gostaria de ter assistido esses filmes antes. Porque eu deixei pra assistir o primeiro filme na terça-feira, aí a gente tá gravando agora na quinta. Então eu assisti o primeiro na terça, o segundo na quarta, e o terceiro eu vi hoje de manhã. E eu não consigo decidir se eu gostei mais do segundo ou do terceiro. Porque quando eu terminei o terceiro, eu pensei assim, gostei mais desse do que do segundo. Só que eu comecei o segundo. Aí, com o interno de que eu não sei qual eu gostei mais. Só que, eu acho que eu tenho na minha cabeça, os três eu gostei mais do primeiro. Porque eu acho que o primeiro, ele é super leve. Assim, eu assistiria o primeiro pra passar o tempo, entendeu? Eu colocaria ali e eu ficaria assistindo o primeiro. Os outros dois, eu sinto que eu precisaria estar em determinado
moods da minha vida pra eu querer assistir. Porque eu fiquei, acho que talvez mais reflexiva com os dois últimos do que com o primeiro. Então, eu gostei muito da trilogia dos três. Eu não sei se vai ter outro, né? Porque é de 9 em 9 anos. Então, ano que vem vai fazer mais 9 anos do que aconteceu o terceiro. Então, Não vai ter outro. Agora é só triste com com eles essa idosos. Só informação. com eles idosos agora. Eu acho que o 82 Ethan anos. Hawke queria, mas a Julie Delpy não queria. Por que E aí ela não eles quer? entraram nessa. Gente. Porque ela acha que fechou um ciclo, entendeu? Ah, tá. Ah, verdade. compreendo, mas gente, discordo o daquela. Richard Linklater, Não o Linklater, concordo. ele falou que, tipo assim, ele consegue se imaginar, assim, fazendo quando eles estiverem com os 80 anos. Ah, eu O adoraria. último filme, assim, Ai, amaria. sabe? Nossa. Nossa, eu Ia amaria. ser É só incrível. pegar outra atriz francesa, loura. Brincando, brincando. É porque eu acho incrível esse intervalo entre os filmes, porque realmente é real, assim, você vê, são os mesmos atores mais maduros e, tipo, 9 anos depois eles estão regravando a continuação do filme. Isso pra mim é incrível, isso pra mim é o tchan principal dessa trilogia. Eu acho maravilhoso. Isso, É o tipo, Boyhood, só que bom. Queria ver Boyhood. Só que é muito longo, não tenho coragem de dar play naquele filme. Ah, eu gosto, mas não é uma trilogia do antes, entendeu? Ei, Gil, até falando nisso, tu sabe se foi programada a trilogia? Fiquei nessa dúvida. Ou se só foi Pois é, eu rolando. não tenho essa noção, sabe? Eu acho que foi um negócio que foi rolando, porque eu acho que ele teve a ideia do primeiro, né? Por favor, Uhum. gente, quando sair esse episódio, já vai ter saído o post que eu fiz sobre a história real por trás do. Exatamente. Vamos lá conferir. Muito bom. Lá conferir nosso feed. Vamos lá conferir no feed. E, tipo assim, dá a entender que quando ele teve a ideia para esse primeiro, foi uma ideia fechada ali, né? De tipo, ele viveu essa experiência e ele ia fazer sobre isso. Só que aí é muito bizarro, porque aí já entra a história real. Que na história real, não tem o desfecho que tem nos filmes. Não tem, essa história não caminhou da mesma forma. Mas eu acho, dá a entender que foi uma experiência tão legal, sabe? Tanto para ele quanto para os atores que ajudaram a escrever a própria história e as próprias conversas. Eles foram indicados a melhor roteiro original no Oscar, né? Eu tava vendo isso. O Ethan e a Julie. Pois é, porque eu vi muitas entrevistas, né, para fazer o post, e aí é muito legal porque o Linklater comenta que ele não queria simplesmente dois rostinhos bonitos para estar lá fazendo o filme dele. Ele queria duas pessoas que ele fosse pensar junto, ele queria duas mentes criativas que fossem estar por trás daquilo junto com ele. Então, e foi até isso, exatamente essa mesma questão que atraiu o Ethan e a Julie para o papel. Porque na época, o Ethan Hawke, ele era um astro, assim, sabe? Do adolescente da época, geração X, eu acho, né? Que eles Lindo, inclusive. No auge da Lindo, beleza gente. dele. Aí, no auge da beleza Era o auge dele. mesmo. Então, quando ele fez Era o auge, isso, ele tá? já tinha uma certa fama, entendeu? Só que aí eu tava Sim. vendo, né? O Linklater conta de como ele foi para chegar no Ethan Hawke para esse papel. Ele disse que ele foi para uma peça que um amigo chamou ele, conheceu o Ethan e comentou com ele sobre esse roteiro. E mandou o roteiro para ele dar uma lida, né? Na época não era o roteiro completo, era um roteiro menor, assim, em 35 páginas, que ele tinha feito durante 11 dias lá com a Kim, não sei o quê, que foi quem ajudou a escrever o roteiro com ele. E ele mandou pro Ethan. E aí o Ethan olhou e, tipo, se empolgou com aquele papel, com aquele negócio. Só que aí depois o Ethan foi entender que ele não estava oferecendo o papel para ele, que ele estava oferecendo uma audição. Ele ficou tipo assim, meu Deus. É tipo, baixa a E bola. aí A ficaram, né? ousadia. Foram, audicionaram, e aí tinham 4 pessoas, eu acho que foram os 4, tinham dois caras e 2 mulheres disputando papel. Aí eles acabaram ficando com a Julie, porque, tipo, na cabeça deles ela era ideal, a outra eu nem lembro quem era a atriz. Sei que ela foi casada com o Jude Law. E... E pro papel do Jesse ficou o Ethan Hawke e o ator que eu não sei o nome, que é aquele ator do Nunca Fui Beijada. Não sei também. Não faço ideia. Vocês não assistiram Nunca Fui Irrelevante Beijada? também. Eu sei que é com o Drew Será Barrymore. que não é o Ethan Hawke, senão a gente ia lembrar. E aí eles disseram que assim, a Julie foi mais assim, uma escolha
geral, entendeu? Já Uhum. quanto aos dois, eles ficaram meio na dúvida e acabaram optando pelo Ethan Hawke. Eles não explicam isso, mas dá a entender que foi pela química mesmo dos dois. Cara, Uhum. gente, sério. Os próprios atores contam que foi uma amizade que tá aí até hoje. Eles são amigos até hoje, e eles têm contato ainda. Eu não, e é um eu não negócio aceito que fora eles são só surreal. amigos até hoje, entendeu? Porque a primeira coisa que eu pensei quando assisti esse primeiro filme é como que eles não ficaram juntos na vida real, entendeu? Eles têm muita Pois química. eu fiquei Eles muito têm mesmo. perguntando isso, né? Aí, numa dos trechos da entrevista, né, a própria Julie, ela conta, né, de como foi aquela cena em que eles gravam a parte do que eles estão ouvindo música. Ai, é linda essa cena. É linda essa cena, pra mim é uma das maiores cenas da história. Ela conta de como foi pra gravar aquela cena, porque o Linklater conta que foi a única coisa que ele meio que ocultou dos atores, né? Até porque eles escreviam junto com ele, não tinha como ocultar. Mas no roteiro tava só a letra da música. Os atores não tinham ouvido até a hora de gravar a música. Isso é Então, direção quando de chegou verdade. essa hora, ele colocou pra tocar e, tipo, foram 2 takes que eles fizeram aquela cena. Então, tipo assim, rolou muito natural. E a Julie conta que naquele momento tava tendo um negócio tão cena que ela disse que ela quase se apaixonou pelo Ethan Hawke naquele momento. Só que aí quando ela faltava um pouquinho, aí o Linklater falou, corta. Não aceito! Ah, eu adoro Que é uma Linklater cena- já. E dá pra acreditar porque aquela cena é uma cena que acaba muito abruptamente, né? Sim. Tipo, do nada, corta e eles estão passeando no parque. Essa cena é perfeita. Cara, essa cena é incrível. Assim, é uma boa de uma essa cena. sutileza, entendeu? Nossa, essa cena é gente. incrível. Ai, Toda essa parte do filme é muito primeiro encontros, assim, primeiro amor, assim, quando tu sai pra encontrar uma pessoa e tu fica conversando sobre a vida. Eu achei isso muito realista do filme. Achei isso muito legal. Eu Sim. adoro isso, gente. Adoro demais. É um negócio que eu gosto muito, né? Que a Carla tava comentando, assim, né? Que ela sente que cada filme ela vai ter que ter um mood diferente pra estar assistindo aquele filme. É E a verdade. sensação que eu tenho, depois de eu já ter visto esse filme umas 10 vezes, sabe? Ou mais, é que, tipo assim, é que eu vou envelhecer com esse filme. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas Já. eu sinto que eu Sim. envelheço com esse filme. Tipo, eu sei que da primeira vez, por exemplo, isso que a Carla falou, de eu não sei qual é meu favorito. Gente, hoje eu não consigo olhar e pensar assim, é o meu favorito. Eu não tenho um favorito. Eu amo a trilogia inteira por igual, não tem comparação. Porque eu sinto que, conforme eu for crescendo, eu vou apreciando mais as coisas daquele que eu tiver me identificando mais. Então, quando eu assisti a trilogia a primeira vez, eu sentia que o primeiro era tudo assim pra mim. Tudo na minha vida. Porque eu me identificava mais, né? A gente tem aquela cabeça jovem e tudo mais. E eu sinto que com o tempo, por exemplo, da última vez, né? Dessa vez agora que eu revi, eu não consegui rever com tanta atenção, né? Eu tava um pouco mais crítica, assim, um pouco mais analítica. Mas da última vez que eu assisti com o coração, eu já sentia, por exemplo, eu já gostava mais do segundo. Eu sentia que o segundo conversava mais comigo. Mas o Léo, por exemplo, ele gostou mais do segundo e do terceiro. Por quê? Porque o Léo tem alma de velho. Então, pra mim, faz total sentido. Real. Pois é, Ai. eu perguntei do processo de criação dos filmes, né? Porque eu achei o final do primeiro um final perfeito, assim. Se não Nossa, tivesse, perfeito. se não tivesse uma continuação, eu ainda achei perfeito. É aquele suspense de final aberto. Eu adoro finais abertos, assim. Qualquer final aberto, assim, eu me apaixono. Mas aquele final é tão bonito, é tão sem palavras, Sutil, assim. né? Isso. Então, E eu até- gosto muito. E é um dos motivos de eu gostar muito do segundo filme, que ele responde isso de maneira tão real. Porque eu tava com expectativas estranhas pro segundo filme. Porque, cara, como que vai responder essa pergunta, sabe? Tipo, ou vai romantizar demais, vai ser uma coisa que eu não vou acreditar, ou vai ser uma coisa bem realista. E foi uma coisa bem realista, assim, tipo, se encontrar depois de 9 anos, eu acho, né? Uhum. E é Sim. tão bonito, porque o que eu senti nesse filme é que tinha um estranhamento no começo entre os dois, assim, de Sim. pessoas que se conhecem há muito tempo, mas param de se falar, aí se reencontram do nada, assim. Eu senti muito isso no filme, achei isso muito interessante. Sim, nesse segundo Sim. eu tava até pensando dessa vez, né? Porque isso que o Léo comentou até um pouco antes, de que o primeiro é muito aquele negócio assim, primeiro encontro, se conhecendo, um tentando conquistar e agradar o outro. E aí, tipo, no segundo já é um cenário totalmente diferente, assim, de quem eles são.
né? Mas, ao mesmo tempo, ainda tem um pouco disso, né? Porque eles não querem dar uma impressão negativa da vida deles. É como quando a gente mesmo na vida a gente tá e às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo e a gente fala, tipo, não, tá indo tudo bem. Tá na minha vida, eu tô fazendo... Sabe o que me lembra, Léo? Me lembra o começo de The One da Taylor Swift. Que ela fala, I'm doing good, I'm on some new shit, entendeu? Tipo assim, ela eu tô na comenta na Long Pond Sessions do Folklore que, tipo, aquilo ali, ela imagina uma pessoa que encontrou a outra e tá querendo dizer, olha, eu tô por cima. E não é bem assim. E eu sinto que a Sim. metade, assim, mais ou menos a metade desse segundo filme é muito sobre isso, né? Eles estão falando, tipo, minha vida é assim, minha esposa, meu filho, meu namorado que viaja, mas eu não me preocupo com ele, não sei o quê. E na segunda metade, já é que pra mim é quando tem essa quebra, é quando eles estão no carro e ela Sim, surta. sim. É muito bom. Eu adoro muito essa bom. parte, porque eu me Eu identifico também. totalmente. Eu, como alguém Que que ela surta com gosta de dar uns frequência, surtos, né? eu, como alguém que surta com frequência, eu me identifico muito com ela na segunda parte. E aí ela eu já começa também, a jogar amiga. merda no ventilador, entendeu? Ela joga merda no ventilador e fala tudo que ela tinha pra falar naquele momento ali que ela acha que eles já estão pra se despedir e foda-se. A Celine, a gente mantém personalidade desde, tipo assim, a personalidade dela do primeiro filme, ela meio que se mantém nos outros 3 filmes. O Jesse, tu vê uma mudança, um amadurecimento, não é nem uma mudança ruim, é um amadurecimento que ele teve ao longo da vida, porque ele ficou muito frustrado por ela não ter aparecido, né? E acho que isso que é o que mais pega ele, porque ele aparece e ela não. Mas aí no segundo, tu já vê ele tendo uma visão diferente das coisas, né? No segundo, ele já fica um pouco mais tendencioso para esse lado do romance, né? Não é à toa que ele é a pessoa que ele escolhe ficar ali. Dá a entender, né, que ele que decide ficar com a menina, né? Tanto que com aquele final, cara, eu fiquei com tanto ódio do final do segundo, no sentido de que ainda bem que já tinha o terceiro, porque se eu tivesse visto na época, eu ia ficar com muito ódio, porque dá a entender que ele ia decidir ficar com a Celine, né? Eu acho que isso ficou meio subentendido. Só que eu queria ver eles juntos. E eu acho muito interessante no terceiro filme, como toda a questão gira em torno assim, os conflitos deles, né? Gira em torno do que ele largou para poder ficar com a Celine. Mas, diferente do que eu achava, que eu pensei que ele ia trazer um conflito de arrependimento e de tudo que ele perdeu, na verdade, quem coloca a culpa em si mesmo é a Celine. Eu acho que pelo menos em toda discussão que eles têm, em nenhum momento ele pega e ele fica falando que a culpa foi dela, ou ele dá a entender, pelo menos no meu ponto de vista, ele dá a entender que ele largou tudo para ficar com ela. E quando eles começam a brigar, uma hora que eu tinha vontade de falar, meu Deus, ele largou a vida dele nos Estados Unidos para ir morar contigo. Entendeu? Não é do jeito que tu tá falando, mas em nenhum momento ele joga isso na cara dela, sabe? Ele é claramente muito mais maduro do que eu. Ele não joga isso na cara dela em nenhum momento. Ela é uma pessoa muito... Eu não sei descrever muito bem a Celine, eu gosto muito dela. E ela tem só que ela tem essa característica de que ela é muito angustiada, parece, com as coisas, sabe? Ela tá sempre muito na defensiva com as coisas. Cara, eu entendo a Celine, principalmente nesse terceiro filme, porque eu, assim, né, não estou casada há 9 anos com alguém, mas, tipo, eu entendi o sentimento dela de, tipo... Porque é muito complexa essa situação, né? Tipo, ele quer passar mais tempo com o filho dele e ela quer a carreira dela. E é muito complexo isso, porque eu entendo o sentimento dela de, tipo... Se tu não for agora com teu filho, tu vai passar o resto da vida ressentido comigo. Mesmo que não admita, mesmo que isso não... Isso vai interferir no futuro do nosso casamento, esse gap que tu deixou na vida do teu filho. Eu acho que é uma coisa muito difícil de resolver. É uma coisa de casamento mesmo, assim. Por isso que, desse filme, no começo eu tava entendendo muito Jess, tudo que ele queria fazer. Aí depois eu entendi muito a Celine, o que ela queria fazer, o que ela pensava. E no final eu pensei, caraca, vida de casado é assim, não tem jeito. Vai ter coisas que vocês vão ter que Não é lidar não tem só. certo e errado. Sim. Aham. Tem que seguir, entendeu? Vai ser uma decisão que eles vão ter que tomar. E vão ter que lidar com as Vão ter que viver consequências. com aquilo, Eu sabe? entendi muito ela, principalmente no momento em que, tipo assim, ela vai e volta do quarto do hotel 1 milhão de vezes, né? Linda, E eu aí, sou assim. e aí, no momento em que ela volta, eu acho que é a última vez que ela volta. E ela fala como foi difícil ela ser mãe e trabalhar.
E aí ela joga assim que, tipo, meio que dá a entender que muitas dessas inseguranças que ela tava jogando na cara dele esse tempo todo, de que tu vai me odiar, não sei o que, não sei o que, já eram inseguranças que ela tinha desde que as meninas tinham nascido, sabe? E é muito complicado tudo isso, porque é muito, como vocês falaram, é uma vida de casado, em que eles precisam muito conversar e acreditar um no outro. Porque eu acho que não importa quantas vezes o Jesse falasse pra ela, não importava, né? Quantas vezes ele falasse pra ela, não tô infeliz, eu quero estar contigo, eu escolhi estar contigo, eu fiz essas escolhas, tipo, não faz sentido tu querer que a gente se separe pra tu ficar aqui com as meninas e eu ir pra lá, porque eu perco minha família também, sabe? Entendo o lado dele, ao mesmo tempo entendo dela dessa vontade de evitar que eles se separem lá na frente. É como se ela quisesse se separar logo para evitar que eles se separassem lá na frente, Ela é sabe? ansiosa. Ela é ansiosa. Isso, ela é ansiosa. Então, tipo, eu conseguia entender os dois. Ao mesmo tempo que eu queria bater a cabeça dos dois para eles se resolverem logo, eu conseguia entender a discussão deles também. Ai, gente, agora que chegou no terceiro, eu vou aparecer um pouco mais, porque a minha experiência com essa trilogia foi muito... que a Giovanna ia me odiar, me cortar do podcast pra sempre. Faltou muito pouco. Quando ela falou assim, eu vi os filmes na ordem errada, eu... Tá isso, tchau. Foi Não quero o que mais até falou bem nunca assim, mais. gente, no HBO tem o primeiro e o terceiro. Eu vi o terceiro primeiro, eu fiquei, quê? Não, calma. É o seguinte. Eu achava... algum de vocês me falou que no HBO tinha 2 filmes. Aí na minha cabeça, não sei porquê, eu falei, tem o primeiro e o segundo. Já que tem Lógica. 2 filmes, né? Lógica. Mas os Logicamente. streamers não seguem a lógica. Aí, enfim, aí eu já tinha assistido o primeiro, aí eu falei, vou assistir o segundo. Só que assim, eu saí de casa, aí foi uma semana muito louca, eu tava matando tempo lá no meu trabalho pra poder ir pra aula, enfim. Aí eu falei, vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou assistir. Quando eu vi, é do terceiro. Aí eu não acredito. Aí eu entrei pra ter um desespero, porque isso foi na terça. E aí na terça eu ia assistir um, e na quarta eu ia assistir outro, porque hoje eu não ia conseguir assistir. Aí eu, tipo, na terça eu assisto o segundo, na quarta o terceiro. Aí me bateu um desespero total. Ou eu assistia o terceiro, ou eu não assistia nenhum. Tipo, eu assistia só o segundo no dia seguinte, né? Aí eu, meu Deus, o Giovanna vai me matar, mas eu vou assistir. Aí eu fui assistir. E assim, sendo bem sincera, eu gostei muito de ter feito isso, porque me deu uma perspectiva diferente da trilogia. Eu acho que, como a Carla falou, né, para assistir cada filme, e eu acho que eu tava muito no momento desse terceiro filme. Tipo assim, eu me identifiquei muito com a Celine, assim, num nível que assim, ela nunca foi de acreditar muito em amor duradouro. Pra ela, tipo, tanto que ela não se casou oficialmente, ela não, tipo, no papel e tal. E ela fala assim, ela pergunta, você acha que a gente vai ficar 74 anos casado? Que ele conta a história da avó dele e tal, que ficou 74 anos casada. E ela pergunta dele, você consegue se ver assim? E aí eu fiquei me perguntando isso, meu Deus, eu acho que eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Então, assim, A esse Thaís filme tem a mexeu capacidade muito de deixar comigo. tudo depressivo. Olha, eu só quero dizer que não é coisa da minha cabeça, porque, assim, esse filme tem muitos gatilhos. Muitos, desde tem, o começo real. do filme. Então, Desde o assim, primeiro no filme começo... ele tem gatilho. É verdade. Só que assim, acho que esse terceiro me prendeu mais, porque desde o começo ele já tem umas alfinetadas muito sutis. Do tipo, ela vai dando umas alfinetadas nele, uns cortes, e ele nunca leva a sério. Ele sempre leva na brincadeira. E isso vai irritando ela cada vez mais. Aí eu, meu Deus, eu tô vendo. É uma nostalgia, tô vendo déjà vu, tô vendo isso aqui, já aconteceu na minha vida. Mas sabia que eu acho que isso é uma forma do Jesse conviver de forma tranquila com a Celine? Porque eu acho que se ele levasse a sério cada alfinetada que ela dá nele, eles não iam ter passado o primeiro mês de namoro. Eu tenho essa impressão. Faz sentido. Mas enfim, aí lá vai eu ficar toda reflexiva com o filme. Comecei. Só que assim, não é coisa da minha cabeça. Porque eu vi isso, ele é pior que eu. Ele assistiu o filme só da metade pro final. Então ele pegou o ápice. Ele é pior que eu. Aí ele assistiu o ápice, que foi a briga deles, e aí, tipo, ele virou pra mim assim, a gente não vai ser assim, não, né? Aí eu não sei, mas eu não posso te prometer isso. Foi tipo isso. A crise. Não, gente, assim, tem muita coisa no relacionamento deles que eu acho linda, que eu acho incrível, que eu gostaria de seguir. Mas as discussões deles
É uma coisa que eu não quero igual na minha vida. Porque são discussões que tu consegue resolver se tu conversar direito, entendeu? São discussões que tu consegue. Aí eu olhava e falava, cara, muita coisa eu quero igual na vida deles. Mas parte das discussões, eu tô achando. Eu A quero. gente, eu sou uma pessoa muito dramática, então eu me identifiquei muito com as discussões deles, assim, acho que é super real aquilo, sabe? Tipo, a cena que eu achei. A Thaís falou agora que, tipo, evolui. Eu não tenho certeza se a Thaís falou isso, mas tipo, eu entendi que ela falou que evolui pra uma briga do nada, né, nas cenas. Principalmente na cena do hotel. Eu achei isso muito real, assim, tu tá lá se pegando, Sim. aí uma Sim. frase, pronto, acabou a noite, aí começa a discutir. Uhum. Eu achei isso muito interessante mesmo, assim, eu achei isso muito legal do terceiro filme. Sim, Sabe o que isso me acho lembra? que... Até que eles causam paralelos, por exemplo, até com o primeiro filme, né? Que no primeiro filme tem a hora que eles estão andando ali, né? Na beira do rio, sei lá. Antes deles encontrarem o cara lá que faz aquele poema horroroso dos milkshakes. Ah, eu adoro esse poema! Ai, eu detesto. Porque nesse ponto eu sou muito Jess, entendeu? É Na isso minha que eu ia cabeça, falar, o cara que faz Giovanna. aquilo, ele estaria com aquilo pronto. Naquela hora eles estão andando, e aí ela comenta, tipo assim, se tivesse alguma coisa que pra me irritar, pra te irritar em mim, o que seria? E ele fica, epa, não vou cair nessa, não. Não vou cair nessa. Cena. Porque minha que cena, ex Celina? fazia essas coisas e eu não vou cair nessa. Aí ele fica, né? Mas quando a minha namorada fazia, era porque ela queria falar alguma coisa que eu irritava nela. Então, o que é que tu tá escondendo aí que tu quer? E aí ela comenta da questão do ceticismo dele, né? Daquela cena da vidente, que é uma das minhas cenas Sim. favoritas também, aquela da vidente. E aí, isso também é abordado novamente nesse último filme, quando ela... Aí, nessa parte do terceiro que eles estão caminhando nas ruínas, que ela comenta assim, tipo, se tu me encontrasse no trem hoje, tu ainda ia querer sair comigo? E, tipo, é muito mais ou menos a mesma coisa que ela Cara, fez é a naquela mesma vez, né? coisa. Exatamente a mesma reação. Ela espera que ele vai responder de uma forma que não é exatamente a forma Gente, Ai, gente, eu tenho uma pergunta pra A vocês. Celine é uma lenda, bicho. gente, nesse sentido, eu sou a Celine todinha, bicho. Ai. Eu já ia perguntar como é que vocês responderiam isso. Não, eu não responderia. responderia. Amiga, se eu tu não seria ia. a pessoa que ia perguntar. Eu seria a pessoa que perguntaria também. Eu também acho que eu seria mais a pessoa que ia perguntar. Gente, eu Mas, me no vi geral, nela. a resposta é muito óbvia, sabe? Eles vão dizer, tipo, sim, você... Eu ia Obviamente. sentir isso, você é o amor da minha vida, não sei o quê. A Celine ia cair nessa? Não. Não ia. Exatamente. Porque ela também é muito, assim, muito na defensiva. Mas o importante era ele estar fingindo, entendeu? Só que ele fala assim, ah, não, isso é uma questão muito teórica. Que sorte que ela não mandou ele tomar no cu. Tipo, ai, se você pudesse mudar alguma coisa em mim, você acha que a gente vai ficar juntos até os 98 anos? Aí ele muda de assunto. Aí ela, você não me respondeu se você acha que a gente vai ficar junto. Gente, sou eu. Às vezes eu vi pro meu namorado, aí eu jogo, sei lá, tipo assim, ai, se tu me visse hoje, tu ia gostar de mim assim. Aí ele, Carla! Aí ele fica, Carla, não começa. Aí Ai, gente, é isso que eu acho muito legal. Que é muito real essas conversas que eles têm, sabe? Às vezes parece um negócio Sim. besta, mas é isso que é a graça, eu acho, de todos os filmes de uma cara, forma os geral. três filmes, Porque é os tudo três coisa filmes que eu a gente ria. vive na vida real e a gente, às vezes, são pequenos momentos que a gente não valoriza. Voltando novamente àquele ponto que o Léo comentou, a ideia de reality que ele tinha tido no começo do primeiro filme. Sim, nossa. Isso, sabe? São coisas simples, momentos simples da vida, de tu estar ali andando durante uma férias e conversando, e essas pequenas bestelhadas que a gente Exato. conversa. Sim. Gente, é incrível. Eu ria muito. Eu acho que, principalmente o primeiro e o terceiro, né? Porque eu acho que o segundo, ele tem um peso mais reflexivo, porque, pô, foi depois de 9 anos e tudo mais. Mas o primeiro e o terceiro eu ria muito em vários momentos. Principalmente no momento do carro no terceiro filme, em que eles estão voltando do aeroporto, eu acho que eu passei a cena inteira rindo do carro. Eu adoro aquela cena, muito, muito descontraída mesmo. Gente, agora Uhum. sim, eu adoro os diálogos da primeira metade do segundo filme, que é antes dela surtar no carro. Adoro ela Eu surtando no segundo filme. Não, mas assim, Ah, eu os também. diálogos, né, eu acho eles. É como ela falou, é tipo postagem de Instagram. Mas eu Ai, tenho demais, um né? monte de frases que eu quero levar pra minha vida, assim, que um dia eu vou fazer uma imagem meio bonitinha, vou fazer, postar no Instagram, colocar essa legenda. Aí eu já Sabe? falei, a minha vida é fazer isso, sabe, Thaís? A minha vida é literalmente fazer isso. E eu percebi, assim, que eu já vi tanto esses filmes que chegou num ponto em que eu já sei quando eles vão falar o que eles vão falar. Tipo, essas frases, assim, prontas de postagem de Instagram, eu já sei. Eu já sei. Eu já sei Cara, decorada e eu falo junto com ela.
É justamente isso que, tipo, no segundo filme, eu senti que tinha menos essas frases, então me quebrava menos o clima. No primeiro, eu senti muitas essas frases de Instagram. E no segundo, eu acho que a conversa é mais crua, não sei se eu tive essa sensação. Mas sabe o que que eu sinto, assim, que é algo que eu não sei se foi. Eu gosto de acreditar que é proposital para dar mais qualidade pro filme, sabe? Mas é porque, assim, por exemplo, esse tipo de conversa, tu vê que vai diminuindo, né? Aham, Do primeiro pro sim. segundo e do segundo pro terceiro. E eu acho que isso tem exatamente muito a ver com esse momento da vida que eles estão ali, sabe? Sim. Tipo, certeza. quando tu é jovem, eu acho que tu tem mais paciência, sabe? Pra esse tipo de coisa, pra essas coisas mais poéticas e filosóficas e bem Nossa, elaboradas. sim. E é isso que tu quer na tua vida, entendeu? Só que aí, por exemplo, no segundo, tu já não tem tanta cabeça pra isso. Então Tu já é se torna velho, já é tudo um pouco chato. então tudo se torna um pouco mais trivial, mas eles mantêm ali ainda um outro Uhum. momento, né? Com essas Uhum. frases. E no terceiro já se torna um negócio assim, bem mais raro. Sim. Bem mais Verdade. raro. Verdade. Percebi isso agora. Inclusive, o terceiro dos três é o que tem mais discussão, né? O que tem mais briga. Porque, Sim. pô, estão casados há 9 anos, praticamente. É vida de casado mesmo, entendeu? Vida de casado real. E eu acho muito bom, eu acho assim, tipo, isso é uma genialidade muito boa de roteiro, eu acho mesmo. Porque quando eu fui assistir esse filme, eu já fui assim, respirei fundo, porque o que eu tinha pensado que ia ser esse filme? A Gil tinha dito que a mãe dela... Oi, tia, tudo bem? A mãe dela tinha falado que, tipo assim, eles vão ficar conversando no trem. Aí eu falei, meu Deus do céu, é 1h40 deles conversando no trem. Não vou aguentar esse A filme. mamãe fez esse discurso de novo hoje, mas hoje ela conseguiu sentar e ela aguentou 10 minutos discutindo comigo, gente. Então, assim, vitória. Obrigada, mãe, por esse momento. Eu tava assim, em outro patamar da minha vida. E aí eu achei de uma genialidade, assim, principalmente no segundo e terceiro, que através do diálogo deles, tu entende mais ou menos o que aconteceu nos 9 anos anteriores da vida deles. Porque, por exemplo, na briga deles no terceiro filme, eles falam um monte de coisa que aconteceu durante o tempo que eles estavam casados, que parece que tu acompanhou aquilo. Tipo, ele falando assim, tu transou com a mulher lá da biblioteca. Aí eu fiquei... Que, inclusive, ele nunca respondeu se sim ou não. Ficou aí o E ela no ar, também se não responde, não, a dele. E ela também não responde se ela É. transou com o ex. Então fica ali no ar o negócio. E aí, tipo, nessas brigas deles, eu consegui visualizar ela sendo mãe durante 9 anos, ela com medo da maternidade durante 9 anos. Eu acho, tipo assim, Muito bom. é um roteiro muito bem feito. Eu fiquei pensando agora, fiquei refletindo que realmente tem uma parte que ela fala que tipo, as coisas acontecem como tem que ser. Inclusive, eu acho que o pessoal de Loki tirou referência desse filme, da questão que ela fala da Nossa, liberdade. Mas enfim, mas aí eu fiquei pensando que, tipo, tudo isso que aconteceu pra eu assistir na ordem errada, eu acho que tinha que acontecer. Porque... Pronto. Calma, É o determinismo, a Thaís e o determinismo. Não, mas é porque assim, eu tô sentindo que eu não tô numa fase muito romântica. Eu sempre fui. E eu não tô nesse momento. Então, assim, quando eu assisti o último filme, que é eles brigando, eu fiquei pensando, o que será que levou, tipo, como é que foi o relacionamento deles pra eles chegarem nesse ponto? Que, tipo assim, a conversa que antes era muito fluida, não tava, eles estavam intolerantes pra qualquer diálogo que eles tivessem. Por isso que eles brigavam por coisas bobas e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, como é... Aí eu fui assistir o segundo, né? E aí eu ficava olhando, tipo, eu acho que eu tô mais realista, porque eu fiquei pensando, gente, eles são jovens. Eles não são tão jovenzinhos como no primeiro filme, mas eles são jovens. E eles estão se reconhecendo, então, tipo, o diálogo fica muito mais fácil. Mas a vida não é assim, perfeita. Então, depois eles vão começar a brigar e talvez se separem. Não sei o que. Eu já comecei a pensar coisa assim. Aí eu, meu Deus, eu tô muito realista, eu não era assim. E aí, tipo, mas eu gostei de ter esse contraste, porque eu fui de um extremo que eu tava para um reencontro deles que, tipo, era uma coisa boa, era fofo, era interessante. Então, tipo, foi revivendo o meu romantismo, de certa forma. Então, eu achei muito legal ver a relação invertida, assim. Salvou o romantismo da Thaís. Ai, gente, eu fico muito reflexiva, sabe, assim, eu não sei até que ponto isso foi pensado. Eu lá estava perguntando no começo, né, sobre, tipo assim, como foi para criar essa trilogia. E, assim, tem uma coisa, assim, que eu acho muito legal, é que eu acho que não foi feito propositalmente.
que foi a questão de que, assim, o primeiro filme começa com um casal brigando em alemão dentro do trem. Sim, É interessante isso. Não sei explicar Entendeu? porque eu achei Eu isso acho legal. muito, muito legal isso, entendeu? Porque basicamente, quando tu chega no terceiro filme, tu vê que eles já estão ali. É Sim. naquela fase ali que eles estão, entendeu? Linklater, eu te amo. Gente, isso é muito legal, é muito sim. É muito bom mesmo. mesmo. Eu Nunca fico tinha pensado nisso. emocionada. E eu acho também muito bom como eles fazem as pazes. Porque eu sei que eles passam o filme inteiro falando que não existe alma gêmea, né? E tem muitas coisas que eles falam que eu acho que faz muito sentido, eu super concordo. Por exemplo, quando lá o amigo do Jesse fala, aquele senhor já, né? Que a mulher dele faleceu já e tudo mais. E eles tinham uma boa relação. Só que quando ela morreu, ela faleceu e ele continua ali. Eles eram duas pessoas diferentes, eles nunca se trataram como uma só. E é uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que assim, cada um é um e você faz a vida com outra pessoa, mas mesmo assim vocês são duas pessoas fazendo uma vida juntas. E aí, só que, tipo, ao mesmo tempo, eles mostram nessa trilogia que a Celine e o Jesse, eles se dão muito bem de uma forma que tu não consegue ver outra pessoa tendo essa mesma sintonia um com o outro. Porque a forma como o Jesse, depois de toda a discussão que eles tiveram, depois da Celine ter falado que não amava mais ele, depois da Celine ter mandado ele pra puta que o pariu, entendeu? Ele ainda foi lá e foi tentar resolver as coisas com ela, sabe? Da forma mais bonitinha possível, porque eu achei incrível. E mesmo quando ele já estava de saco cheio dela, porque ele já não aguentava mais, tipo assim, já não sabia o que fazer, ele continuou lá, sabe? Ele deu o tempo dela, e aí ela não precisou chegar e pedir uma desculpa dele. Tipo assim, me perdoa, não sei o que, não sei o que. Meio que ficou entendido pra eles que eles tinham se resolvido, sabe? Ela entrou no jogo dele e pronto. Meio que foi... É assim, essa é a dinâmica dele, sabe? E tem funcionado. Eu achei, de novo, faço sutileza, mas pra mim é porque os três filmes são muito sutis em todas as coisas que eles fazem. Eu achei muito bom. Ai, gente, fiquei um pouco reflexivo agora sobre alguma coisa que alguém falou, mas eu perdi quem falou, então me perdoe. Uma das três, Não. quem falou isso. Jamais. Que foi, tipo, quando, acho que foi a Carla, que foi, tipo, as perguntas que a Celine faz pro Celine? Jesse são muito de insegurança, né, de ansiedade, de, tipo, vem desse lugar. E, tipo, eu acho, pensando agora, é sempre óbvio que o Jesse vai responder sempre a todas as perguntas. Tipo, você vai me amar daqui a 100 anos? Vou. Você vai fazer isso? Vou contigo. E, tipo, é interessante pensar que a Carla falou agora também, o Jesse tem muita paciência com ela, né? Tipo assim, cara, sim, vamos ficar juntos. Tipo, eu tô pensando agora em quantos relacionamentos se perdem por causa de ansiedade, de insegurança, sabe? Tipo, quando é Celine sem no mundo e Jesse que não tem paciência, sabe? Eu fico pensando nisso agora, tipo, porque, sabe? Enfim, não sei nem mais falar direito. Pois é, muito doido isso. Sim. Ele mesmo comenta, né, no final desse terceiro filme, que ele fala assim, olha, eu aguento toda essa merda que tu joga pra cima de mim, né? Não lembro exatamente as Uhum. palavras que ele usa, mas ele fala, eu aguento toda essa merda, se tu acha que eu vou ficar voltando, eu não vou. Sim, Mas se tu exato. quer um amor verdadeiro, eu tô aqui. Sim, eu acho que aí ela se toca. É sobre isso. É sobre isso. gente. Mas eu acho que é aí que ela se toca, porque ele fala justamente isso. Não vou ser um cachorrinho que vai ficar indo atrás de ti o tempo todo. E ela fica Sim. tipo assim, não, realmente. Ela meio que percebe que é melhor eles fazerem logo as fases. Não pelo sentido de aguentar ela, mas pelo sentido de que eles têm uma relação de muito amor. Então não vale Sim. a pena você jogar fora E uma de que relação é a vida real, né? Ele mesmo fala pra ela, tipo assim, a vida Exato. real. Exato. Pra não parecer que a gente só fala que, meu Deus do céu, o Jesse é um santo da Celine, a Celine também tá aguentando todos os defeitos do Jesse, né? Porque o cara que é passivo pro mundo de cara, ele não sabe fazer as coisas. Eu Assim, não eu critico caras gostaria. passivos, é o meu tipo, passivos. O que eu acho que ela aguenta, assim, de mais forte nele é o egocentrismo dele. Ele realmente gosta muito de falar dele. Então, Sim. ela brinca, né, sobre... Ela às vezes faz o papel de loira burra pra brincar com ele, mas eu acho É muito bom. Mas eu acho que no fundo ela faz um pouco disso. Tipo, ela cede muito pra ele. Tipo, dá como é que é? Ela entra no Enfeita jogo mais dele? as coisas.
Eu acho que foi no episódio de Loki que a gente falou, ou foi no dos Três Estranhos Idênticos, não lembro. Em algum episódio a gente falou que parece que tudo que a gente escolheu pra falar nesse mês tá meio que conectado, né? Uhum. E eu tô lendo agora Matéria Escura, pra gente poder gravar semana que vem. E o segundo filme me lembrou muitas coisas de Matéria Escura, nessa questão de escolhas e nas consequências que elas trazem, no arrependimento que tu tem por não ter seguido um determinado caminho. Cara, linka muito com Matéria Escura isso. Tudo bem que Matéria Escura fala de multiverso e tudo mais, mas eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu acho que foi a coisa que mais fez eu pensar em relação ao segundo filme, foi essa questão de como as escolhas impactam a nossa vida e como muita gente, tipo, fica arrependido por não ter tomado certas escolhas, sabe? Papo depressão aqui agora, galera. Eu tava fico muito desde que eu assim assisti nesse o segundo terceiro filme, filme. gente. E olha que dessa vez fui eu que trouxe o papo depressivo. Nem fui eu. A Celine me deixa muito triste nesse segundo filme, sabe, gente? Eu não consigo nem descrever pra vocês. Porque nesse segundo ela tem uns toques, assim, muito delicados, sabe? Sobre, tipo, a vida e a existência e sobre as pessoas, né? Quem são as pessoas pra nós. E como, tipo assim, como somos pessoas únicas e insubstituíveis pra alguém, sabe? De uma forma, assim, poética. E eu gosto muito disso, assim, de todo esse discurso que ela faz pra ele lá no barco, né? E me deixa muito reflexiva, já que vocês estão comentando coisas que deixam vocês reflexivos, deprimidos. Eu só quero fazer minha contribuição. Só quero dizer que a culpa não foi minha, que eu já comecei há muito tempo com isso e vocês não entravam. Agora eu entrei, agora a gente vai. Agora eu Mas eu acho que é realmente porque eu o entrei. segundo ele é o que mais me traz coisas nessa vibe, né? Porque o primeiro, eu acho que ele tem uma vibe um pouco mais sonhadora, né? Sim. Sim. Ele tem essa vibe mais sonhadora, mais, né, somos jovens, uau, temos a vida pela frente. E aí o segundo, ele já quebra isso, entendeu? É que nem eu não sei, acho que eu não comentei, né, no começo. Mas eu anotei aqui uma coisa que foi o que o Ethan Hawke comentou sobre o que é a trilogia para ele, né? E ele fala que o primeiro filme é sobre o que poderia ser. O segundo filme é sobre o que deveria ter sido. E o terceiro filme é sobre o que realmente é. E eu acho que é muito sobre isso, sabe, gente? É sobre isso. Acabou Porque o o podcast. primeiro, ele é muito sonhador, muito, né, jovem. Sim. E aí o segundo, ele já, né, tipo assim, a gente já não tem mais idade pra isso, a gente tá vivendo, a gente já viveu a nossa vida, né? Não é nem a gente tá vivendo, a gente já viveu uma boa parte da nossa vida. O nosso romance, né? É, e tanto que aquela cena que a Celine surta dentro do carro, ela fala, assim, ela desabafa, né, sobre relacionamento, sobre como ela nunca conseguiu, né, o relacionamento que ela esperava que ela fosse ter, né, que toda vez os namorados dela casavam depois que namoravam ela, e ela ainda agradeciam ela, tipo, você me ensinou o que é o amor, mas que ao mesmo tempo ela não sabia se ela estava preparada para aquilo, porque, enfim, sabe, ela tem todos esses surtos, e eu me identifico muito, assim, a Celine do carro. Cara, quem me deixa depressivo no segundo filme é o Jesse. Porque o Jesse, ele tá a personificação da depressão depois que ele encontra o Celine, sabe? É do tipo assim, cara, tu não... Primeiro que a Celine finge que não lembra que eles transaram. Aí tu já pega... Eu faria isso. Ai, gente, cara, acho que é muito assim, muito adoro esse curso cara, que ela faz. Achei de uma Ela tava sacanagem. fingindo, é? Ela tava fingindo que ela não lembrava. Deus, eu achei que ela não lembrava. É episódio Ela difícil, um surta, Na hora que pouquinho. ela surta no carro, ela comenta, tipo assim, claro que ela lembra, não sei o quê, foram duas Foram vezes. 2 vezes. E eu até não estava prestando atenção dessa segunda não, nessa milésima vez que eu assisti, que, tipo assim, no primeiro, inclusive, depois dessa cena do parque, até a roupa dela, como tá, troca. Antes, a camisa e o vestido por cima, e, tipo, depois que passa essa parte, ela tá só com o vestido. Então, de alguma verdade. forma, a camisa dela saiu dali. É Entendeu? verdade. Real, Gente, não isso- tinha me tocado. Isso é um tópico que, tipo, no primeiro eu fiquei incomodado. Eu falei, meu Deus, eles não vão transar, não? Isso é muito estranho. Eu pensei isso, eu juro pra São vocês. jovens, vocês têm que É, fazer justamente isso. Eu fiquei, gente, não é possível. Aí quando foi pra esse tópico, finalmente vou resolver esse tópico. Não vai ser uma noite
para menores. Eu já estava feliz que eles tinham se beijado, porque eu tava com medo do filme inteiro ser aquela tensão que não aconteceu, entendeu? Que eles estavam tipo, a gente tá se Ai, gostando, não, ia ser mas... muito High School Musical. É. Linklater. Ah, é Sim, verdade. Isso, Aí- muito High School Musical. Aí eu fiquei E tipo, tinha gente... muita química ali, não tinha como Nossa, não. gente. demais. E é Sim, muito mas legal aí como eu- isso cresce, né? Porque, tipo assim, naquela hora que eles estão ouvindo a música ali na cabine, já tem o clima ali. Nossa. Só que aí, né, fica naquele... Ai, gente, eu adoro esses momentos. Assim, eu não gosto na minha vida, porque já aconteceu o suficiente. Eu Eu. não quero mais ter mais paciência. Mas eu acho tão legal, assim, de ver acontecendo com eles. Tipo, aquele momento, tipo, ela tá olhando pro nada, ele olha pra ela. E quando ele olha pro nada, ela olha pra ele. Aí eu acho Aí tão fica revezando e, tipo, rola ali uma tensãozinha, mas ainda não acontece nada. Até chegar naquela... E é incrível como nesse momento eles conseguem ser diretos um com o outro, mas em algum momento que eles estão discutindo não conseguem, né? Acho impressionante. Vida. Vida real. Velho, fica sem Vida é assim. paciência. É assim, sabe? É, Tipo, velho, exato. eu não aguento mais, entendeu? Gente, sabe o que é louco? É que o primeiro filme, eles têm a minha idade, eles têm 23, né? Aham. E aí, só que assim, eu tenho 23 anos e eu me identifiquei com o último filme que eles têm 40 anos. Você é uma velha, Alguma Thaís. coisa Eu sou errada. chata. Foi que nem Vocês eu, são Thaís. Eu me millennials. identifiquei com o segundo filme. O terceiro eu já achei muito longe de mim. Eu fiquei assim, não Eu estou em crise de também, casamento ainda. eu me identifiquei muito, pra mim o segundo é muito eu. É como eu disse, né? Quando eu vi a primeira vez, era o primeiro, agora eu já sinto muito o segundo. E eu sei que eu vou chegar num ponto da minha... Eu espero chegar num ponto da minha vida. Né? Eu quero estar em crise do casamento. Eu quero ter essa fase da vida. Gente, não me entendo errado, não estou em crise, eu estou feliz, Que mas eu eu vou entendo entender muito o terceiro. pensamento Que um dela. dia o terceiro vai fazer Concordo, muito sentido Thaís. pra mim, mas eu ainda não tô nesse ponto, né? E eu acho Não, que é isso que me faz criar um carinho tão grande, sabe? É saber que esses filmes vão estar aí pra mim sempre e que daqui a 30 anos, quando eu ainda vai ter algum desses filmes pra fazer sentido pra mim. Ai, Giovana, tu devia ter guardado essa frase pro final do podcast, que era uma forma perfeita de terminar. Chateadíssima agora. Gente, eu jogo frases dramáticas ao longo do... Chateadíssima Enquanto tá agora. rolando. Eu acho que a Giovana Mas- anota e aí ela deixa assim na frente dela. Mas aí que eu tu me olhar identifico minhas com a anotações, Tatá. amiga, é uma coisa tão cagada que nem teria como eu fazer isso. Cara, eu me identifico Tipo- com a Tatá nesse sentido de identificação. Porque eu gostei mais do primeiro, no sentido de aprender assistindo. Porque eu tiro muito dos filmes que eu gostaria de assistir várias vezes. E o primeiro é um filme que eu gostaria de assistir várias vezes. Só que o terceiro, eu senti muita identificação também. Apesar de não ser uma pessoa de 41 anos que está casada há 9 anos e com discussões no casamento, tem muita coisa ali que eu me identifiquei também, tipo assim, que eu consegui entender. Mas o segundo me deixou muito reflexiva, mas eu não me identifiquei, talvez, com a situação que eles estavam passando. Sabe? Ah, é porque a Carla De tem uma vida novo, perfeita. Sindicato dos Todo solteiros episódio aqui do é podcast. Ai, porque eu tenho Eu hoje, e tô fazendo Giovana, aniversário segundo de filme. namoro, é o meu namoro perfeito, não tem Com saudade, certeza. eu É não sempre consigo isso, amiga. É identificar sempre que essa as exclusão da tem gente. problema. A Carla não respeita os solteiros, Leonardo. Ela não respeita. Com certeza, Todo ela se podcast é acha. isso. Ela vem aqui humilhar a gente. Tá aqui, eu e Giovana super flexível, segundo o filme, é o melhor. Tá a Carla e a Thaís namorando. Aí o terceiro, gente, é incrível. Mas só significa quem é casada há muito tempo, quem Só vai namora, entender tá? que Por tem um favor. relacionamento que vocês não têm. Eu sinto esse tom nelas, sabe? Sinto muito. Meu Deus, Ai, gente. vocês são péssimos. Vocês são E aí eu ridículos conversava demais. com a Carla, que ela não se identificava porque a gente ainda não foi pra Europa, reencontrar um amor na nossa vida. Depois aí vocês falaram isso, eu nem até perdi o fio da... Ai, amiga. Mas tá vendo, Thaís, que bom que tu voltou, porque antes era só eu, entendeu? O Léo e a Giovana muito chateados comigo, com a vida. Tudo que eu falo. Ai, gente, mas eu queria falar agora um pouquinho do segundo filme, que eu, assim, né, eu senti muito impacto dele na minha vida como cinéfilo. Muito mesmo, assim, muito filme que eu gosto agora, eu senti impacto direto desse filme. Falei sério, agora a Giovana tá rindo. Não, eu tô emocionada. Porque tem dois filmes que eu gosto muito, que é o Weekend e... Pra mim é de Weekend. O Weekend é um filme gay, é do Andrew Varg. Ele fez 45 anos, não sei se vocês conhecem. Inclusive, 45 anos é uma... Não sei se ele roubou da trilogia essa ideia, que é a história de uma mulher que ela descobre que o marido dela nunca amou ela. Amava uma outra mulher que morreu há muito tempo atrás. E eles são casados há 45 anos. Ela só descobre isso nas bodas de 60 anos, entendeu? O filme é sobre ela lidando com isso.
E eu lembrei da história do filme que conta, né? Tipo, só descobriu que ama muito tempo depois. E, tipo, e o Weekend é a história desse casal, que eles se conhecem numa sexta de manhã, se apaixonam, e eles têm que se separar domingo de noite, que um vai viajar fazer um trabalho. E eles têm um final de semana pra conversar. Os filmes passam nesse final de semana. Eu lembrei muito de. Qual é o nome? Before the Sunset. Porque é muito isso, sabe? Eu amo um filme assim, que, tipo, duas pessoas conversando sobre a vida, e não tem mais nada que isso, porque a vida é isso. Eu acho muito bonito. Sim, E eu também. uma coisa em Before the Sunset que eu gostei muito também é que eu fui pesquisar e o filme se passa em tempo real, né? Eu vi que o Linklater disse que um minuto de filme é um minuto da vida real. Então, 1h20, são tudo que eles E por tiveram isso que pra ele é conversar. curto também. Aham. Faz Meu muito Deus, eu sentido. nunca tinha raciocinado isso. Chocada. Cara, eu também tô chocadíssima. Eu lembrei de outro filme que eu gosto muito, que é Theo e Hugo 440, que é um filme francês, que ele se passa em tempo real também. É sobre um casal que eles se conhecem no final da balada, 440, e o filme tem 1h30 de duração, então vai até, não sou ruim em matemática, vai até 5h e pouco da manhã. O filme termina de manhãzinha. Eu vi, meu Deus, o Linklater é um gênio. Olha quem ele conheceu na carreira dele, bicho. Meus filmes favoritos. Ele fez isso pra mim. Cara, eu tô bem magoada, assim, É um sabe? presente. Porque o Léo nunca me recomendou nenhum desses filmes, Ah, eu sabe? vou recomendar agora, E amiga. aí, agora eu Desculpa, tô porque perdida. O Léo vai ter que me mandar no WhatsApp os nomes e eu vou ver todos, porque eu sinto que eu preciso de coisas assim, sabe? eu vou mandar, amiga. Eu tenho muitos filmes dessa vibe que eu não sabia que você gostava tanto assim, mas eu vou mandar pra você agora. Agora, Ai, gente, sabe gente. que eu fico impressionada é com a atuação deles, porque assim, o filme ele não tem muitos cortes. É direto, se é uma caminhada deles de um café até o parque, é direto, mostra direto essa caminhada e eles conversando e conversando e conversando. E eu, gente, eles são muito bons. Eu E fico eles andam muito impressionada. também. Sim, gente. Não, e eles fazem a conversa parecer uma conversa extremamente natural. Não parece Sim. que, tipo assim, uma conversa que qualquer pessoa tá tendo. Sim. É incrível. E aí até quando eu tava lendo, né, sobre essa questão do processo criativo deles, né? É que, por exemplo, aquilo que eu falei, né? O Linklater chegou com o roteiro, mas ele não tinha os diálogos todos assim 100% prontos, porque ele queria trabalhar com os atores. E aí ele trabalhou com os atores e aí ele conta, né, que assim, apesar das pessoas às vezes terem a impressão de que tudo acontece ali no momento, que tipo, tudo era roteirizado, nada ali era improvisado. E que, por exemplo, apesar de passar essa impressão às vezes, né? Uhum. E que, por exemplo, até quando algo. Por exemplo, eles estavam gravando uma cena e acontecia algum improviso que eles achavam que fazia muito sentido, eles regravavam e faziam aquilo estar roteirizado para poder ficar assim de uma forma impecável. Então é tudo muito pensado nessa questão, né? E eu acho isso muito incrível. Isso, Chocada. eu tinha essa Gravado. curiosidade. Eu tinha essa curiosidade de saber se teve muito improviso ou não, porque isso me lembrou. Como é que é o filme da Scarlett Johansson, do casamento? Como é que é o nome, História de gente? casamento. História de casamento. Ah, Em que história. nada foi improvisado. Tudo que aconteceu estava roteirizado, todas as fases estavam no roteiro. E aí eu tive essa mesma curiosidade em relação à trilogia, porque é uma história muito parecida no sentido de que são vários diálogos, né? É um filme baseado muito em conversa. E é tão natural que em algum momento tu pensa que eles, sei lá, que o diretor falou bem assim, se baseiem nisso aqui, bom. Entendeu? Sintam aí o que vocês estão... Mas nossa, achei incrível. Eu jurava tinha que ia ser curiosidade. cena assim no filme, que eu jurava que tinha Sim. algum improviso. Pois é, e eu acho Uhum. que isso tem muito também de os atores estarem nesse processo criativo, né? Eu acho que tu acaba dando essa naturalidade para eles, né? Um texto que eles estiveram diretamente envolvidos em construir, Sim. cria Ai, essa sensação. Um Até processo os criativo tiques. bem feito é muito interessante. Tipo, muda completamente. Um filme, um espetáculo, qualquer coisa, é um processo criativo, é de uma obra de arte, assim. Porque Tá aí é veio o com a momento técnica que todo agora com a mundo gente. Sim, eu tô aqui prestando bastante atenção no que a Thaís tá falando. Tudo que a Thaís fala em relação mas à é que arte, eu é fico prestando atenção. Não, mas é porque é completamente diferente você pegar dois atores e falarem, leiam o roteiro, decorem e vamos pra cena. Fazer um filme bem editado, com vários cortes. Outra coisa é você falar, vamos construir o roteiro juntos, se conheçam, como é que vocês fariam essa cena? E aí, a partir disso, ele ir outro roteirizando, tipo, esquematizando, mas a partir das vivências deles. Isso é muito massa, isso enriquece muito uma obra de arte.
É, Incrível, tanto que eu muito vi. Eu legal. não sei se a Ju viu, só pra poder falar mais com propriedade, mas eu vi umas entrevistas do Ethan Hawke na época, que ele tava se divorciando da Uma Turma no segundo filme. Uhum. E levou um pouco dessa experiência pro personagem, né? Que de fato, comprando um casamento, comprando uma esposa. E isso era um reflexo da vida real dele no momento. É muito legal isso também, como Nossa. eles tipo, conseguem usar isso em cena, né? Muito legal. E que aqueles dois velhinhos que aparecem no final do segundo filme são o pai e a mãe da Julie. Sério? Olha, não sabia não. Ai, que fofo. O Omelete que me disse, se eles mentiram é com eles. Gente, viu, Omelete? O Omelete. Essa questão, né, eu já comentei aqui ao longo do podcast alguns momentos em que eu via, né, essa questão de como um fazia menção a outros momentos dos outros filmes, né? E aí tem um momento que pra mim assim foi muito em mim, que foi no primeiro filme, dos primeiros diálogos dele é quando a Celine fala sobre a pressão que ela sentia dos pais dela. Uhum. Eu quero ser escritora, e o pai dela falava jornalista. Sim. E falava, quero ter um abrigo de gatos. O pai dela, uau, veterinária. E ele tentava pegar essas ambições dela, que ela fala, né? E transformar em trabalhos lucrativos, aceitáveis, né? Na sociedade. Uhum. E eu acho muito engraçado isso, né? Porque quando ela comenta isso, o Jesse fala que ele nunca ligou muito para as expectativas das pessoas. Pois é, e aí no terceiro, o terceiro começa também com ele conversando com o filho dele. E ele meio que colocando uma pressãozinha no filho dele também, sabe? Sim. Aquela questão do Sim. beisebol e de o filho dele falar, eu não sei se eu quero fazer isso, não sei. Ele fica, não, mas você devia fazer, você não desista logo. E aí eu fiquei muito reflexiva, né? Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque eu acho que eu nunca tinha visto os três tentando prestar atenção assim num tapa, né? E aí, dessa vez, eu fiquei muito reflexiva, sabe? Sobre como no primeiro ele era um filho que estava passando por aquilo de tendo a pressão dos pais, e no terceiro ele já é o pai que está, de certa forma, colocando expectativas ali no filho dele. E aí é muito louco, né, gente, a É passagem da vida. verdade. Isso Inclu- volta pra o quê? Pra Malibu Renasce, que a gente repete desde os nossos pais. Nossa, Escuta o episódio. Real. Caramba. Esse episódio do Renato. Esse link é o marketing, gente. Mas, falando no Henry, eu tava muito curiosa pra saber, assim que começou o terceiro, né? Pra saber como é que tava a relação do próprio Jesse com ele e como era a relação dele com a Celine, né? Porque o Jesse, ele se divorcia da mãe do Henry por conta de poder viver, né, a vida dele com a Celine. E tem aquela hora em que ele abraça o Jesse e fala bem assim, melhor você não ir, porque realmente te odeia e tudo mais. E aí eu fiquei tipo assim, caraca, mano, como é que deve ser a relação desse menino com a Celine, né? Que é, supostamente, na cabeça da mãe do menino, a mulher que tirou o pai dela deles. Mas é uma relação muito bonitinha, sabe? Uma relação muito, Sim. muito, muito saudável, muito bem formada. Apesar da Celine, de vez em quando, querer fazer uma alienação ali, né? Em relação à mãe do Henry, a gente, essa Eu Celine. acredito nela. Eu fui alienado por ela, que eu acreditei nela. Eu também. Eu sofri com essa alienação parental. A gente, inclusive, eu senti que tinha... Que a Celine e o Henry tinham mais intimidade que o Henry com o pai Sim. dele. Sim. Uhum. Sim, Sei com que é coisa da minha certeza. cabeça isso, agora, ainda bem que é verdade. Não, mas parece Não, eu mesmo. também sinto isso. Eu achei Parece muito mesmo. estranho ele ligar pra ela pra dizer que tava no aeroporto e não ligar pro pai dele. Mas aí tu vê, às vezes, como o Jesse, ele tem... Não sei qual é a coisa dele, mas, por exemplo, era só ele pedir pro Henry ligar pra ele. Porque o Henry ligou pro Celine porque a Celine pediu. Tipo assim, me liga quando tu chegar, me liga quando for decolar. Mas aí que eu vejo que já é um negócio, gente, acho que é natural, assim, da vida mesmo, assim, de mãe, sabe? Uhum. Mãe Ela não fala é sobre pai, isso, né? e é sobre isso. É, tipo, é um negócio do instinto materno, entendeu? A mãe é aquela que vai chegar e falar, olha, quando tu chegar em tal lugar, tu me liga, quando tu fizer tal coisa, Sim. me avisa, quando isso e aquilo, entendeu? Eu vivo Uhum. isso na minha vida, entendeu? Que eu, a minha mãe, se eu for ali na esquina, ela tem que avisar pra ela que eu tô na esquina. O meu Eu, pai, às vezes, eu vou sair, e aí eu falo assim, vou sair. E ele, tchau. Entendeu? E eu fico, meu Deus, esse homem não vai perguntar pra onde eu vou. Eu podia ter ido entendeu? Pra um prostíbulo, pra um lugar assim. E ele não entendeu. E é sobre isso.
mais um paralelo que eu tenho pra fazer, né? É que no primeiro filme, naquela Claramente. cena da vidente, é a cena que a gente percebe que o Jesse ele é muito cético, assim, pra essas coisas, Sim. né? Por causa de todo esse problema dele ser meio chato, assim, nessa vibe, eu também não ia ter Uma vibe meio paciência pra chata. isso dele, igual a Celine nesse primeiro filme. Não tenho essa paciência. A E Giovanna aí, é a a- Celine. Não, pelo amor de Deus, não sou chata assim não, também. Pra tanto. Eu tenho meus limites. Não sou tão militante. Aí, aquela Giovana cancelada. Aí, a vidente, quando vai ler a mão dela, ela fala assim pra ela, né? Que só se ela achar paz com ela mesma que ela vai encontrar uma conexão verdadeira com as outras pessoas. E essa daí é uma das frases que eu mais gosto, assim, desse filme. Porque eu acho que é muito real, sabe? A vida é sobre isso, entendeu? Tu só vai conseguir conhecer de verdade as outras pessoas depois que tu conseguir se conhecer. E no terceiro filme, que o Jesse comenta exatamente a mesma coisa. Exatamente Cara, é quando eles estão verdade. falando em relação a isso de eles se conhecerem. Ele fala, eu te conheço, tu é a pessoa que eu mais conheço no mundo, né? E ela Uhum. fica tipo, meu Deus, será que a gente se conhece tanto assim mesmo? E, né, eles ficam nessa discussão sobre eles se conhecerem e ele fala, né, que se você quiser conhecer melhor as outras pessoas, eles vão ter que conhecer melhor eles mesmos. E é muito Sim. engraçado, porque quando foi a vidente falando isso pra ele, 18 anos Ele atrás, falou, meu ele tipo Deus. cético, ele, meu Deus, essa mulher tá falando qualquer merda que vem na cabeça dela. Ela tá muito louca lá falando que a gente é Stardust, entendeu? Muito projetado. Ela só quer dinheiro. E Frase de aí, quando Instagram, chega faz nesse- Instagram, faz Instagram. Exato. É, frase de Instagram. E aí, quando chega no terceiro filme, ele comenta ali de uma forma natural, basicamente a mesma coisa que ele tinha ouvido 20 anos atrás e ficou tipo, Sei. Jesse Não, hipócrita. e é muito bom também, porque junto com isso ele fala uma coisa que bate muito na Celine e bateu um pouco em mim também. Tipo assim, você é gentil com todo mundo, você cuida de todo mundo, você cuida do planeta, você cuida de mim, você cuida das crianças, mas você não cuida de você. Eu fiquei... Não precisava da pancada dessa. Ai, que Mas tristeza. é muito verdade isso, tipo, porque a própria Celine não sabe o que responder quando ele fala isso. E quando a pessoa fica calada é porque é verdade. Sim. Ai, não tenho o que falar sobre esse Outra filme. coisa que eu tenho pra falar. Vai ficar eu trazendo coisa pra falar? Então você vai comentar as coisas que você tem pra falar. Mas enfim, mais uma coisa que eu tenho pra falar é a questão de quando eles estão sentados ali na mesa, né, com a galera ali que eles passaram as férias conversando. E aí eles perguntam do casal mais jovem, como vocês se conheceram? E aí eles comentam, a gente se conheceu no verão passado. Eu achei muito legal essa parte, porque é muito assim, uma versão moderna do que seria o que aconteceu com eles, né? Sim, A eu gente pensei se nisso conheceu também. verão Eu também. passado, antes de eu ter que voltar para Atenas. E aí eles perguntam, e como vocês mantiveram a conversa de vocês? Eles, por Skype. Gente, Né? é nessa E hora. foi Foi tipo de assim. de como na época deles, eles não tinham muitas formas de manter. Eles podiam ligar, né? Que mesmo assim, Sim. né? Devia ter com certeza naquela época. E era isso, carta, sei lá, né? Não tinha muita tecnologia. Gente, mas eles não então trocaram é muito nome e mais sobrenome. Não, Fiquei abismado com ele, isso. cara, é coisa de jovem, né? A gente fala como se, É. como se a gente não tivesse a mesma idade. Mas, assim, é coisa de jovem, leso, que é... Ai, a gente vai se encontrar aqui no mesmo lugar. 6 meses. Daqui a 6 meses. Caraca, a gente era só trocar o número Mas, de gente, telefone. o pior é que Gente, assim, eu faria nem fico isso. tão chocada, porque A eu Thaís acho que super faria. A Thaís as faria isso pessoas mesmo. deviam ser mais iludidas nesse ponto, sabe? Tipo, porque antigamente não tinha muito o que fazer, sabe? É verdade. Tem Tu isso. tinha que E era Viena né? Era o também. famoso confia. E era o Fonte famoso confia. Era muito isso. sabe? E hoje em dia a tecnologia ela dá uma facilidade pra gente a esse ponto, entendeu? Tudo bem que às vezes não é pra dar certo, nunca é pra dar certo se é a distância, essa é a minha opinião pessoal. Mas pra eles funcionou e eu acho muito legal quando eles contam essa história e tu compara ali com os dois que já estão, né? Já passaram por isso em outras épocas. Sim. Inclusive, essa cena deles na mesa, eu acho que tem uns diálogos muito legais, que é sobre o que é o amor e se os casamentos dão certo e tudo mais. E eu via muita, tipo assim, ao mesmo tempo que tinha um pessoal muito desacreditado, tinha o idoso lá, que pra mim o idoso que tava lá, ele era o mais sensato. Entendeu? Era Eu tipo amei assim, ele. Concordo. gente, o casamento, sabe? Era tipo assim, gente, o casamento pode dar certo, cada um é uma pessoa, vocês podem dar certo juntos, contanto que vocês não queiram ser a mesma pessoa. O jovem, como sempre que é o jovem,
Tá lá. Aí eu acho que ninguém devia ficar junto pra sempre, entendeu? Eu acho que esse negócio Olha, não amor. existe mais. Eu acho esse negócio... Ai, me estressa. O jovem me estressa. Isso é passado. É, tipo isso. Jovem E tá me lá os dois casais já no meio do caminho, entendeu? Nem idosos, nem jovens. Tipo assim, pode ser que a gente fique junto, pode ser que não. Lá na realidade, né? Ai, Negócio gente, de- aquele homem era muito bonito. Eu não esqueci o nome dele agora. O marido o casal lá que dá o quarto pra eles, de hotel. Tu tem um Ai, gosto peculiar. Sim, É isso verdade. Vocês dois, Ele era três lindo. têm um gosto peculiar, pelo amor. Não, eu tô dizendo que é verdade que eles têm um gosto peculiar. Ah, tá. É Ai, por isso Giovana, que a vai gente ficar não na nossa. namora, Léo? É isso que elas estão falando. Você tem dúvida ainda? Ai, olha, eu ia até falar uma coisa e esqueci agora. Então, deixa eu te falar Ô, rapidinho. amiga. Eu queria falar a cena quando a fala da senhora, mais idosa, eu achei muito bonita. Eu fiquei muito Ai, é marcado. linda. Eu odeio, eu não Quando ela queria nem comentar fala disso, que eu fico muito triste. que Ai, eu acho lindo. ela começa a esquecer, né, as coisas do marido, esquecer os dentes. E ela fala que ela esquece, depois ela tenta lembrar individualmente, né, os olhos, a boca, o dente. Eu fiquei muito triste, né, primeiro. E segundo, que eu lembrei muito de Brilho Eternamente Sem Lembranças, que também Ai, tem episódio aqui no nosso podcast, escutem. Que é justamente sobre isso, né, que essa memória vocês vai indo às vezes, vão se misturando, e tu não pode fazer nada, só pode tentar ficar se lembrando. Enfim, Sim. deu Isso depressão me nessa lembra cena. muito, sabe o que também, Giovanni, mais um paralelo. Me lembra muito no primeiro filme, quando ela tá na igreja e ela fala que às vezes ela sente que ela é uma senhora à beira da morte e que a vida dela são só lembranças distantes. E nossa, eu lembro que comentou, me viu, Ai. eu não tinha nem anotado esse paralelo, Léo. Mas é muito isso também, da própria trilogia referenciando-se a si mesma. Depressão total. Nossa, Mas, nossa, essa Ai, parte da depressão senhora é nem muito fui triste, eu. gente. Quando ela fala Nem que foi ela a Thaís. lembrava, assim, do braço dele, que às vezes sufocava ela, e aí morreu, né? Ai, eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando, tipo, ai, gente, um dia isso vai acontecer. Ai, muito triste. Ainda bem que pelo menos a gente não namora, Léo. É verdade, Gil. Então, no momento, a gente não tem por que se preocupar com isso. Gente, sabe uma coisa, uma cena que eu acho muito engraçada, que eu tava vendo aqui minhas anotações, é quando, tipo, no primeiro filme, quando o Jess tá levando já a Celine pro trem e tal, aí eles se despedem. Aí eles falam assim, ai, mas eu quero te ver. Aí o outro, ai, eu também tava com medo de você não querer a mesma coisa, não é? E começa, né? Tipo, então, vamos nos encontrar aqui, no mesmo lugar. Daqui a quanto tempo? 5 anos. Aí eu fiquei, cara, É o 5 jovem. anos, bicho. Aí ele ficou, tipo, 5 anos. Aí ela, ai, desculpa, parece um experimento sociológico. Ficou engraçado essa cena. Ah, isso é muito a cara do jovem, sabe? Ter essas ideias de jirico. É muito... 5 anos, ninguém ia lembrar de ter que aparecer. A pergunta, vocês iriam 6 meses depois? Eu Sim. iria. Óbvio. Eu iria. O Ethan 6 Hawke. Com o meses. Ethan Eu Hawke. não iria encontrar o Ethan Hawke 6 anos depois. Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre a trilogia do Antes, a maior de todos os tempos. E considerações finais. Trilogia perfeita, assistam com calma, no seu tempo. Os filmes são muito bons. Eu não tenho o que falar mais do que isso. O segundo é o melhor. Só isso mesmo. Ethan Hawke, Rei. Não precisa assistir na ordem. Isso. Não, Precisa precisa sim. sim. Precisa sim, precisa sim. Precisa sim, a Thaís tá errada. Como... Então, gostei muito dos 3 filmes. Eventualmente vão ser filmes que eu vou reassistir, porque preciso de mais tempo para poder absorver todo o grande ensinamento que eles nos trazem, toda a grande reflexão que eles nos trazem. Mas, no final, o meu único arrependimento é não ter assistido esses filmes antes. Tudo bem que a Gil sempre falou pra gente assistir, mas eu realmente nunca assisti antes. E o meu único arrependimento é esse. Assistam essa trilogia porque ela é muito boa. Talvez você fique meio depressiva como a Tatá, mas ela não é uma trilogia depressiva, tá bom? Gente, sabe o que eu vou fazer? Assim, de verdade, eu vou estabelecer uma meta. Eu vou reassistir o primeiro de novo. Olha, querido. Esse final de semana, com 23 anos. Daqui a 9 anos eu vou assistir o segundo, com 32. E depois de 9 anos eu vou assistir o terceiro, com 40. Isso é papo de jovem, Thaís. Isso é papo de jovem. Eu sou jovem.
Muito Sido bom. muito massa pra quem acompanhou. Nossa, deve ter sido incrível. Ah, Nossa, deve ter sido incrível mesmo. Sim, isso com certeza. Ai, Deve ter sido uma gente, experiência as minhas muito boa. considerações sobre são. É a maior trilogia que já esteve, assim, presente no planeta Terra. Pra mim, não tem como, sabe? São 3 filmes que conversam comigo. E que, nossa, as reflexões deles falam muito comigo, com quem eu sou. Acho que eles moldaram, assim, muito minha forma de pensar. Eu não sei se eles moldaram minha forma de pensar ou se eles combinaram com a minha forma de pensar. E eu me identifico muito com todos os diálogos, e eu sinto que são filmes que vão crescer e vão se desenvolver comigo, que eu vou estar velha, com 70 anos, eu vou estar querendo assistir os filmes e estar querendo sentir as emoções que eles me transmitem. E aí, tô Gosto. emocionada, gente. É Ah, isso é sobre lindo, isso é cinema, Ai, isso é cinema. Isso é Isso é cinema, arte. exatamente. Ai, gente, pra mim não tem nada como ele, sabe? Ai, que lindo, amiga. Muito bonito isso, de verdade. Sim, emocionada eu fiquei. Todos emocionados. Então, esse foi o nosso episódio sobre a trilogia do Antes. E é isso, sabe, gente? É sobre a vida, é sobre tristeza, sobre reflexões. Eu já vou querer comprometer todo mundo aqui e dizer que eu quero fazer mais um episódio sobre essa trilogia, só que agora é sobre as reflexões que eles têm ao longo dos filmes, porque são muitas. E a gente talvez Sim. precise de um episódio para cada. Mas fora Socorro. isso, nós recomendamos muito essa trilogia, todos nós. Finalmente eu consegui convencer essa galera a assistir. E o meu objetivo na vida é sempre estar convertendo pessoas a assistir essa trilogia, sabe? Então, Muito eu bom. fiquei muito feliz que todo mundo gostou. E a gente recomenda muito. E é isso. É isso, galera. É isso. Ficamos nessa, então. O que eu falo pra finalizar? Alguma coisa? Até a tchau. próxima. Beijo, gente. E é isso, gente. Assistam todos os nossos podcasts anteriores, que a gente fez referência a muitos nesse aqui, principalmente Sim. o Léo. Foi o E- marketing esse. Fica por aqui. Uhum. Até a próxima. Tchau, gente. Gente!